Olá, eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista, e vamos dar início ao nosso workshop que eu preparei especialmente para você, nutricionista que se formou recentemente, e você, nutricionista que já tem algum tempo de formada e que já atua, mas não se sente muito segura e confiante para realizar os seus atendimentos. Iniciar a carreira tendo como escolha a área clínica é um desafio muito grande. Não que as outras áreas da nutrição não sejam desafiadoras. O desafio a que me refiro é a definição de um caminho com passos bem definidos, criando uma identidade profissional, tendo bastante embasamento teórico, sabendo fazer escolhas e tendo estratégias adequadas para lidar com situações diversas. É óbvio que determinadas situações só conseguimos alcançar com a experiência, ou seja, com a prática diária. Eu bem sei disso, pois o caminho que trilhei para chegar até aqui não foi nada fácil. Eu vou contar um pouquinho da minha história, assim você me conhece melhor e compreende o porquê deste workshop. Bem, eu cursei uma universidade federal e, como muitos devem saber, entrar em uma instituição pública no Brasil é muito difícil, assim como graduar-se. A realidade desse tipo de instituição força o aluno a buscar autonomia acadêmica logo muito cedo, o que tem um aspecto positivo, pois amadurecemos forçadamente. Criamos autonomia, o que nos faz buscar por nossa conta o aprendizado fora dos muros da universidade. E foi isso que eu fiz desde muito cedo. No terceiro semestre do curso, fiz o meu primeiro estágio extracurricular e desde então nada me segurou mais. Esse primeiro estágio não tinha nada a ver com o que eu de fato queria, mas fui mesmo assim, até para validar essa minha teoria. Lá fiquei por 8 longos meses, aprendi bastante, peguei a minha declaração de conclusão e finalizei as minhas atividades muito feliz por poder incluir no meu Lattes a minha primeira experiência prática. Isso no terceiro semestre do curso. E aí eu percebi que eu poderia vivenciar a prática que eu escolhesse, que aquilo era só o começo. Fui assistente em algumas pesquisas de professores em análise química de alimentos, tendo aprendido muitas práticas em laboratório, lidar com vidrarias, etc. No fundo, mais uma vez, eu sabia que não era aquilo que queria para minha vida. Mas lá estava e queria concluir mais uma pesquisa, pois sabia que aquilo me trazia know-how e networking, palavras que hoje eu conheço bem, mas naquela época eu nem imaginava o nome delas. O que me interessava realmente eram as pessoas que eu conhecia e o aprendizado, a experiência que estava trazendo para a minha vida e o detalhe importante, mais experiências práticas para incluir no meu Lattes. O curso de nutrição na UFBA nos permitia participar dos ambulatórios, das mais variadas patologias, com supervisão dos nossos professores, e eu passei por quase todos. Comecei apenas observando os atendimentos e, com o avançar do curso, já podíamos começar a atender pacientes. Pacientes de verdade, pessoas comuns. Todas as atividades voluntárias que apareciam, lá estava eu me inscrevendo, participando e obtendo mais um certificado e incluindo no meu Lattes. E vocês já devem estar imaginando que ele já estava bem recheado de informações, não é? E estava mesmo. Eu era uma aluna de quinto semestre que já tinha acumulado experiências práticas fora de sala de aula em 2 áreas da nutrição. Só que não era uma felicidade completa porque essas 2 áreas ainda não era a área que eu queria. Sim, era a área clínica. E eu já escolhi a nutrição sabendo exatamente que seria essa a minha área de atuação. Isso facilitou demais nas minhas escolhas e principalmente me ajudou a não perder tempo na graduação. Pois como eu sabia exatamente o que eu queria, as outras atividades eu realizava como forma de aprender e para ter a certeza de que não era aquilo que me faria feliz. E assim foi. Até que surgiram oportunidades de vagas para estágios em uma empresa que terceirizava dietas enterais. E junto a elas, incluía uma equipe multidisciplinar em terapia nutricional, a MTN, na qual existiam médicos, nutricionistas e estagiários de nutrição. Pronto, era a oportunidade da minha vida. E, obviamente, lá estava eu mais uma vez fazendo uma seleção. E passei. Estar em um ambiente hospitalar, conhecendo na prática situações que até então eu só conhecia nas aulas teóricas e nos livros, para mim, foi a realização de um sonho. Poder perceber que nem sempre o que acontece na realidade é igual ao livro foi outra grande descoberta para mim. Mais de um ano se passou e eu ainda não estava muito satisfeita em permanecer ali. Queria aprender algo a mais, algo mais complexo, sabe? Essa MTN, da qual eu fazia parte, também atuava em UTIs, mas eu não era ainda a estagiária de lá. Isso me desafiou e eu queria ir fazer parte. Comecei a pedir para minha supervisora que, surgindo uma vaga, se haveria possibilidade de ir para lá, e como eu mostrava serviço, acabei merecendo a promoção.
pois uma estagiária iria iniciar o seu estágio curricular na faculdade e achou que não seria viável permanecer. Eu fiquei chocada em vê-la desperdiçando aquela oportunidade, mas ela estava deixando a vaga para mim. Não pensei duas vezes, e lá fui eu iniciar minha jornada dentro de uma UTI. 1 ano e meio se passaram e sempre digo que ali não foi um aprendizado apenas profissional, foi um aprendizado de vida. Um dia nunca era igual ao outro, até que chegou a minha vez de iniciar os meus estágios curriculares. E daí me veio a bendita proposta. Você quer continuar e conciliar os 2 estágios ou quer deixar a vaga? Mais uma vez, eu nem pensei e aceitei continuar. Mas como conciliar os 2? Eu teria que cumprir a minha carga horária de segunda a sexta, manhã e tarde no curricular e só sobraria os finais de semana para cumprir o extracurricular. Será que eu vou dar conta? Foi o que eu pensei. Mas eu não tinha muita escolha, pois aquele sonho de me formar já trabalhando no que eu queria estava prestes a acontecer. Era a minha grande chance de me formar trabalhando. A essa altura, eu já tinha uma bagagem profissional imensa, uma vivência que poucos estudantes no meu nível tinham. A grande maioria estava vivenciando apenas a teoria de tudo, e eu já conhecia o mundo lá fora. Tinha muito orgulho de mim por isso. Já havia passado por todas as áreas da nutrição, mas a que eu queria era aquela mesma. Eu imaginava que seria onde trabalharia para o resto da minha vida, terapia nutricional em UTI. O último semestre do curso foi o maior desafio da minha vida até então. Foi um semestre sem dormir direito, comendo quando dava tempo, eram 7 dias ininterruptos. Achei que não fosse aguentar, mas sabe qual é o único pensamento que eu tinha? No que viria depois. Aquela era a forma de garantir o meu sonho, e assim o estágio curricular finalmente acabou. Coincidentemente, a minha coordenadora teve que se afastar por problemas de saúde. E adivinha quem recebeu o convite para assumir a coordenação da nutrição nas 2 UTIs daquela unidade? Pois é, imagine o estado de felicidade e gratidão em que eu fiquei. Era meu sonho realmente se realizando. E assim eu corri para antecipar o meu registro no conselho com a justificativa de que teria que começar a trabalhar. E por isso fiz um registro provisório, para que eu já pudesse assumir meu tão sonhado cargo. Me formei no sábado e na segunda pela manhã lá estava eu trabalhando, no que eu queria. Foram mais 2 anos, só que agora como nutricionista. Mas o serviço passou por reestruturações, muitas coisas mudaram na gerência da empresa e as coisas ficaram muito instáveis. Logo me preocupei e comecei a me mobilizar para buscar outra opção para conciliar. Foi quando uma ex-professora me avisou que haveria seleção para professor substituto na universidade onde me formei. Pensei, dar aula? Ser professora? Eu? Gente, nunca pensei nisso. Era só o que me faltava. Fui fazer a seleção por medo de, diante da instabilidade atual, não permanecer no meu emprego no hospital. Passei na seleção e quando me vi, estava sendo colegas dos meus ex-professores. Que coisa maluca. E aí um bichinho me picou. Saí do hospital definitivamente e resolvi que investiria a minha energia na docência, pois já estava apaixonada. Imagine. E desde então aqui estou. 14 anos se passaram e não penso mais em voltar para hospitais. A prática que tive lá, até então, me serviria de embasamento para passar para os meus alunos, juntamente com a teoria, e enriquecer mais os meus conteúdos. Isso foi e ainda é muito bom. Sempre conciliei a docência com atendimentos clínicos em consultório, até que tive a oportunidade de abrir a minha própria clínica. Sim, outro sonho realizado. Foram 5 anos à frente desse empreendimento, onde eu era nutricionista, administradora, pagava as contas, fazia o marketing, gerenciava mais 3 profissionais, fazia consultoria externa com essa mesma equipe e tinha estagiários que me ajudaram demais. Quanto aprendizado nessa fase! Aprendi de tudo um pouco. Tive que ter criatividade e jogo de cintura para lidar com vários tipos de situações. Desde que me formei, são 17 anos vivendo a nutrição e vivendo da nutrição. E agora eu vou te dizer o porquê desse workshop. Você percebeu que a minha caminhada foi longa, foi desafiadora. Eu literalmente desbravei espaços por minha conta e risco. Muitas pessoas me ajudaram, claro, mas não me mostraram o caminho das pedras. Como assim? Não me disseram como seria. Eu fui apostando em mim mesma e agarrando todas as oportunidades que encontrava para aprender com elas. Mas o que observo muito hoje em dia são nutricionistas que se formam e me procuram frequentemente para pedir orientações, sugestões, desde indicação para alguma vaga de emprego, a qual equipamento comprar para o seu consultório, ou como realizar atendimentos nutricionais por convênio, ou ainda o quanto cobrar por suas consultas.
E isso acontece desde que iniciei a carreira docente. Fico feliz com essa procura, pois isso é uma prova de confiança, é o vínculo que não foi quebrado pelo simples fato do aluno ter se formado. Continuo sendo a pró, que sempre fui, e isso é muito gratificante para mim. Porém, essa é uma angústia que eu percebo hoje, me lembrando que na minha época eu não tive essa angústia. Eu simplesmente ia lá, buscava, tentava e conseguia. Vejo também, na grande maioria dos casos, que a saída para o mercado de trabalho significa um período em que o então nutricionista se questiona se está no caminho certo, se essa foi a melhor escolha. E isso paralisa a ponto de alguns desistirem do sonho e começarem a trabalhar em áreas que não têm nada a ver com a nutrição, por necessidade de trabalhar. Muitas nutricionistas que iniciam suas carreiras na área clínica e abandonam por falta de motivação, por acharem que aquilo não é para elas, que é muito difícil viver da nutrição, como assim? Não foi a escolha que foi errada. Talvez seja a falta de estratégia e de base que está causando essa desmotivação. Se afastam, mas pensam em voltar. Mas como retomar algo que foi deixado para trás? Como acompanhar a velocidade do crescimento da nutrição? É possível? E eu digo a você que é sim. Basta que você queira realmente, como eu quis lá atrás. Por isso, trouxe a minha história, o meu exemplo. Pois se você quiser, consegue, assim como eu consegui e venho conseguindo a cada dia. Uma coisa que acredito que seja comum e observada por todos nós nutricionistas é o volume de informações que recebemos durante o curso. É simplesmente gigantesca. Informações que precisam mais do que nunca serem discutidas e rediscutidas, vistas e revistas, desaprendidas e aprendidas, pois a nutrição, quanto ciência da saúde, é uma das, se não a que mais requer atualizações, pois as informações surgem e se estabelecem muito rapidamente. Não é à toa que a cada instante em que nos conectamos com as mídias sociais, algo novo acontece. Seja uma nova recomendação, um novo alimento, um componente desconhecido em um alimento já conhecido, que muitas vezes até nós mesmos, que devemos ser as autoridades no assunto, nos perdemos até ratificar que aquela informação realmente procede, se é de fonte segura ou não. Por isso, formar-se, concluir uma graduação para ser nutricionista nos dias atuais é um imenso desafio. Não é tarefa das mais fáceis. Estou na linha de frente todos os dias, acompanho alunos e mais alunos na fase intermediária do curso e na reta final com os TCCs, e sei bem o tamanho dos desafios enfrentados por eles. A cobrança atualmente é muito grande. Precisamos saber, ter as respostas, ter segurança para afirmá-las. É isso que o mercado competitivo espera de nós. É isso que o nosso paciente espera de nós. Até porque, se essa resposta não vem de nós, o Dr. Google responde, não é? Seria engraçado se não fosse trágico. Precisamos nos atualizar, não parar nunca de estudar, atualizar nossos conceitos regularmente, pois o nosso compromisso é com quem estamos cuidando. Precisamos nos diferenciar e ser para o mercado pessoas que fazem a diferença e não que replicam os erros que já existem. Eu agradeço a você por ter me acompanhado durante o relato da minha história, por ter continuado me escutando e entendendo como está a nossa realidade profissional hoje. No próximo módulo do workshop, falarei sobre as estratégias iniciais para dar esses primeiros tão desejados passos na nutrição clínica. Um grande abraço e até a próxima aula!